Olá, sexto ano, bom dia. Como é que vocês estão essa manhã de terça-feira? Espero que estejam bem, que tenham passado aí um ótimo final de semana. Hoje ocorreu as nossas últimas avaliações, né, dessa primeira semana de avaliações do terceiro bimestre. A partir de agora, vocês dão início, né, à segunda parte do terceiro bimestre. As próximas avaliações, né, do terceiro bimestre, as segundas avaliações do terceiro bimestre ocorrerão na semana do dia 5 ao dia 9, tá bom? E aí, no dia 9, nós finalizamos o terceiro bimestre e damos início, então, ao último bimestre desse ano, que é o quarto bimestre. Pessoal, desde a semana passada, nós começamos a falar um pouco, né, sobre as paisagens terrestres e as suas relações, né? As relações entre os elementos naturais, as relações entre os elementos naturais e a própria sociedade. E nós vamos dar continuidade na aula de hoje, tá bom? Deixa eu projetar para vocês aqui o livro de vocês, né? Esse aí, então, é o nosso livro. Na página 30 é aquela imagem que nós já trabalhamos na terça-feira passada. Então, hoje nós vamos dar início na página 31, tá? Se você quiser acompanhar aí, na página 31, onde nós vamos ver sobre as relações entre os elementos da natureza nas paisagens terrestres. Então, nós vamos ver como é que os elementos naturais eles se relacionam, né? Porque nós sabemos, por exemplo, que clima e vegetação estão diretamente relacionados, que um influencia o outro, né? Inclusive, vamos pensar, por exemplo, o cerrado. Nós encontramos o cerrado, que é uma vegetação, em um clima tropical, né? Eu não vou encontrar o cerrado num clima polar. Eu não vou encontrar o cerrado num clima desértico, né? Num clima de deserto, um clima árido. Então, pessoal, cada vegetação está ligada, por exemplo, a um tipo de clima. Isso é uma relação que ocorre entre os elementos da natureza, ok? Então, nós vamos trabalhar, então, esses elementos e como é que eles se relacionam entre eles. Então, vamos lá. A primeira relação aqui, ó, nós temos três imagens, né? E essas imagens eu percebo, por exemplo, a relação entre os elementos. Nessa primeira imagem, o que a gente consegue observar nela? Nessa imagem aqui. Eu percebo cachoeiras. Só que quando nós falamos de cachoeira, nós estamos falando de uma relação entre a hidrografia, não é? Ou seja, os rios e o relevo. Porque a cachoeira só é possível porque nessa região nós temos uma depressão, nós temos uma área mais baixa em relação à outra, né? Uma região possivelmente de planaltos. Então, as cachoeiras, ela é formada pela relação entre o relevo e a hidrografia. Quando nós olhamos para essa segunda imagem, nós também vemos uma relação entre vegetação e clima. Aqui nós vemos um deserto. Deserto, pessoal, também é vegetação, né? O clima aqui é árido, é um clima seco. E por causa de ser um clima seco, nós temos o deserto. O que é o deserto? O deserto nada mais é do que a ausência de vegetação. E aí, pessoal, a gente percebe que também existe uma relação entre o clima e a vegetação. Na segunda imagem aqui, ó, bem interessante, nós temos essa escarpa, né? Essa escarpa, que é esse paredão aí formado, né, pelo relevo, ele é formado por causa do mar, por causa das ondas do mar, né, que vão esculpindo esse paredão, que nós chamamos de escarpa. E aí também nós vemos uma relação entre o relevo e o mar, né, e as ondas do mar. Percebam que os elementos naturais, quando eles se unem, eles podem criar paisagens completamente diferentes. Então, nós vamos ter elementos naturais diferentes, formando também paisagens diferentes. Então, a cachoeira ela é formada pela relação entre relevo
e hidrografia. Nós vemos o deserto, que é formado pela relação entre clima e vegetação. Nós temos as falésias, que são formadas pela relação entre o oceano, o mar, né, as ondas do mar e o próprio relevo. Essas ondas do mar que estão esculpindo esse relevo, as falésias. Então, essa relação fica muito clara e ela vai formando paisagens completamente diferentes. Então, quando nós olhamos para uma paisagem, é possível perceber a relação entre esses elementos naturais, tá? Entre esses elementos da natureza. Então, basta que a gente olhe para uma paisagem que a gente consegue identificar esses elementos. Por exemplo, na minha casa aqui, no meu quintal, a minha grama ela está bem seca, né? E por que ela está seca? A grama faz parte da vegetação. Ela está seca porque nós estamos passando por um período de estiagem. O nosso inverno é seco. Então, olha como o clima ele interfere diretamente na aparência da vegetação. Então, são dois elementos naturais, né, que relacionados modificam completamente a paisagem. Então, nós temos uma paisagem com uma aparência seca, né, uma vegetação de aparência mais seca, mas porque o clima, né, do nosso lugar aqui, né, o clima de Goiânia, é um clima, nesse momento, seco. Né? O nosso inverno é seco, enquanto que o nosso verão é chuvoso. Não é isso? Bom, pessoal, vamos ver um pouquinho então sobre outra relação. Na página 32 de vocês, a gente vai ver a relação então entre dois elementos para a formação dos solos, tá? Pessoal, os solos, eles são formados e eles são formados a partir de onde? A partir das rochas, né? Então, a partir das rochas, nós temos a formação dos solos, porque os solos eles são formados a partir de um processo chamado de intemperismo, né? É um processo químico. E o intemperismo ele ocorre a partir da água, né? O contato com a água causa então esse intemperismo com a água, com o sol, né? Essa fragmentação que as rochas vão sofrendo com o passar do tempo. E aí, pessoal, nós temos aí, ó, as rochas que começam um processo de fragmentação, elas começam a se quebrar, logo depois elas criam uma mistura, né, orgânica, vão se misturando também aí com matéria orgânica, com folhas, com restos de animais, enfim, criando lá o que nós chamamos de humus, né, que é aquela camada superficial com bastante nutrientes no solo. E aí nós vamos vendo que o nosso solo ele vai criando camadas. E se nós observarmos essas camadas, elas vão desde, né, o horizonte A, que nós chamamos, até a rocha matriz. Lá no fundo, a última camada é formada por uma rocha. Então percebam que a relação entre as rochas e o clima podem gerar, por exemplo, o solo, um solo mais profundo ou um solo mais raso, tá? Essa é uma relação existente entre dois elementos, né, da natureza, o clima e as rochas, beleza? Pessoal, na página 33, nós temos um outro elemento, que é quando o clima ele interfere, ele gera um fenômeno chamado de correntes marítimas. Pessoal, lembrando que as correntes marítimas, elas são como se fossem rios dentro dos oceanos. Vocês já devem ter assistido, né, Procurando Nemo. Lembra de uma cena em que as tartarugas parece que estão viajando, surfando dentro de um rio, dentro dos oceanos? Aquele rio, né, onde as tartarugas elas estão aproveitando o movimento do mar, é uma corrente marítima. E nós vamos ter correntes marítimas quentes e correntes marítimas frias. Depende da origem dessas águas. Se nós observarmos aqui, ó, de roxo,
né? Essa parte mais escura, né? Aqui, ó, de roxo, nós temos aqui ao sul, próximo da zona, né? Da Antártida, da região da Antártida, do Oceano Glacial Ártico, nós temos aqui as correntes frias, e elas, pessoal, vão em direção ao Equador, né? Ao centro do nosso globo, elas levam essas águas frias até essas regiões. Em contrapartida, nas regiões mais equatoriais, nós temos a formação de correntes quentes, que aqui nesse mapa aparecem então de laranja, beleza? Então aqui estão as correntes quentes do nosso oceano, beleza? Então os climas, eles influenciam diretamente também na formação das correntes marítimas. Pessoal, outra relação bastante importante que nós também já até estudamos, né? Que é a relação entre a altitude, o relevo e a vegetação. Nós estudamos, pessoal, que quanto mais alto na atmosfera, mais frio, não foi isso? Então imaginem, por exemplo, um relevo de uma montanha. Essa montanha, quanto mais nós subimos, né, em altitude, mais frio é. É por isso que muitos picos de montanha, né, montanhas muito elevadas, eles possuem um pico coberto de neve, que nós chamamos de pico nevado, beleza? E pico, pessoal, é o nome que nós damos para a parte mais elevada de uma montanha. Só que, pessoal, como o clima muda, nós vimos que a vegetação também muda. Então, se nós observarmos, né, a vegetação na base de uma montanha, ela é diferente da vegetação no topo da montanha. Se nós observarmos esse desenho, a gente vai ver que quanto mais alto, mais frio. Então, é comum, por exemplo, que em camadas mais elevadas, a gente tenha, por exemplo, a formação de pinheiros, né? De coníferas, que são um tipo de árvores típicas de regiões temperadas. Já chega uma parte do relevo da montanha que nós já não temos vegetação, que são as tundras, né? Até uma região completamente congelada, onde nós vamos ter a ausência da vegetação, tá bom? Então a gente percebe que há uma evolução aí da vegetação, dependendo do próprio clima, né? Influenciado pela altitude dessa montanha, beleza? Pessoal, nós vamos ter uma atividadezinha para casa, a atividade da página 38. Vocês vão fazer apenas a questão número 1, tá? Da seção para fazer agora. Então, vai ser só essa número 1 aqui, ó, de realizar um croquis. Se você tiver dúvida do que é um croquis, que está aqui na página 38, você pode ir na página 36 e 37, tá? Aqui a página 36 está explicando o que é um croquis, e aí ele até mostra um desenho, como é um croquis. Ele até mostra aqui um exemplo, ó. Na página 37, nós temos um exemplo de croquis. É exatamente isso que vocês vão fazer na página 38, tá bom? Então, vocês vão fazer esse croquis e vão postar lá no Google Classroom para mim, tá bom? Essa atividade já está valendo nota. Amanhã nós temos a nossa live de geografia e eu vou estar aguardando vocês, tá bom, sexto ano? Pessoal, no mais é isso. Abraços, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Beijos. Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais uma aula, nosso semestre aí que já tá andando, tá voando, né? Essa segunda parte do ano ela passa muito rápido. Já estamos aí na metade do mês de setembro, aí tem só setembro, outubro, novembro, dezembro, já tá todo mundo de férias de novo. E vamos seguir com as nossas aulas. Aula hoje, o tema da aula que eu trouxe para vocês é sobre internet, mais sobre uma parte, falar um pouco mais da parte técnica, falar para vocês também sobre alguns conceitos, falar sobre um pouco da evolução da internet, que é o que a gente está sempre estudando, e internet que mais do que nunca, como eu falei no início do ano, vocês estão usando bastante, agora nesse período de pandemia, está sendo a ferramenta salvadora aí, né, de todos nós, para a educação,
para lazer, para comunicação também. E aí hoje eu quero falar com vocês sobre a internet, que hoje é uma ferramenta incrível, mas que nem sempre foi tão rápida, foi tão prática, tão ágil quanto a de vocês. Eu tenho certeza que todo mundo, independente da velocidade de internet, tem uma internet muito melhor do que ela era há alguns anos atrás. E eu vou mostrar isso para vocês. E aí, pessoal, antes de começar de vez a aula, lembrar vocês que no final tem homework, que são trabalhos, né? Eu passei na aula passada o trabalho, tiveram uma semana para entregar, postaram lá, nem todos postaram. Hoje de novo. E informática, pessoal, eu não vou trabalhar com prova esse bimestre. Então a nota de vocês, ela é composta em cima desses trabalhos. Então, por favor, não deixe de fazer os trabalhos. Se tiver alguma dificuldade para postar, para fazer, não estiver entendendo, podem me procurar, podem mandar mensagem no WhatsApp. Alguns alunos já me mandaram mensagem ao longo do trabalho passado. Não tem problema, mas não deixem de fazer. Porque se vocês não fazem essas tarefas, a nota será zero, não vai ter nota. Então a nota de informática é em cima desses trabalhos, trabalhos que são em cima das aulas. Então assistindo a aula, fazendo uma pesquisa, vocês conseguem fazer as tarefas de casa. Não tem nada muito difícil, tá bom? Então não deixem de fazer as tarefas, não deixem de postar lá os trabalhos no final de toda a aula. E vamos para a nossa aula aqui. Pessoal, a internet, ela é uma rede global, mundial de computadores, que serve para conectar aí as bilhões de pessoas do mundo. E ela tem vários benefícios, vocês estão cansados de saber o poder da internet, os benefícios da internet. E ela veio para facilitar, para globalizar, juntar as pessoas através de conexões. Pela internet você estuda, você tem lazer, você trabalha, você se comunica. Então a internet hoje em dia é a principal ferramenta para tudo isso aí. Para estudar, para trabalhar, para lazer. A maior parte do dia da maioria das pessoas é utilizando a internet. Seja a internet no computador, depois daquele momento que está usando a internet no celular, depois daquele momento que está usando a TV para assistir Netflix. O tempo todo, praticamente, tem internet ao redor. E nem sempre ela foi tão dinâmica, tão versátil assim. A internet, quando ela surgiu, vocês vão ver do que ela era capaz no começo e como ela é, do que ela é capaz hoje em dia. E pessoal, a primeira parte que eu queria falar para vocês é da internet para a educação. Hoje, principalmente devido à pandemia, a internet é a principal ferramenta de estudos. Mas mesmo antes da pandemia, antes do coronavírus, de estar todo mundo em casa, a internet ela já é a principal ferramenta que os estudantes usam fora da sala de aula para estudar. Tenho certeza que vocês conhecem tudo isso aqui, tudo mesmo. Então nem sempre, acreditem, nem sempre existiu tudo isso aqui que vocês estão vendo na imagem. O Google, vocês estão cansados de utilizar, é a principal ferramenta de pesquisa no mundo inteiro. O mundo inteiro conhece o Google. Para pesquisar, para achar alguma coisa, fora as ferramentas do Google, como o Google Maps, que vocês conseguem pegar localização, e outras ferramentas. O YouTube também é uma ferramenta de estudos. Afinal, vocês estão assistindo esse vídeo no YouTube. Então, o YouTube ele é uma ferramenta de estudo. Muitas pessoas assistem videoaulas, assistem tutoriais, vídeos explicativos, animações. Então, o YouTube é uma grande ferramenta de estudo também. O WhatsApp, ele não é só uma rede ele é uma rede de comunicação, mas não só para conversar com amigos e famílias. Olha o tanto que o WhatsApp está sendo útil nesse período de pandemia. Quando vocês têm alguma dúvida, vocês mandam mensagem para o professor, os avisos que o Sente manda no grupo sobre a aula, sobre os links. Então o WhatsApp é uma ferramenta excelente de estudos também. Ali do outro lado da tela tem o Google Classroom, não preciso falar muito do Google Classroom. Vocês esse ano conheceram o Google Classroom mais do que nunca. Tenho certeza que até ano passado poucos conheciam, mas esse ano o Google Classroom já virou aí uma ferramenta indispensável para vocês. E o Wikipedia, que é uma ferramenta muito conhecida de pesquisa. Eu acho que a maioria de vocês já fez alguma pesquisa pelo Wikipedia, né? Tenho quase certeza.
Então, todas essas aqui são ferramentas, pessoal, que até alguns anos atrás, eu não estou falando de muita coisa não, estou falando de cerca de 10 anos atrás, não existiam ou não eram tão acessíveis. Então, a internet, ela veio e quebrou a forma do estudante estudar, a forma de fazer pesquisa e etc. Mas como que era antes disso? Vocês que são crianças, jovens e às vezes não fazem ideia de como se estudava antes de Google. Como alguém pesquisava alguma coisa que não fosse pelo Google. Antigamente, pessoal, existiam essas ferramentazinhas aqui, ó. E por incrível que pareça, não tem muito tempo, tá bom? Eu não tô falando aí de 50 anos atrás, não. Eu tô falando de uns 10 anos atrás. Uns 10 anos atrás mesmo, porque eu já fiz pesquisa na biblioteca. Então, pessoal, antigamente, antes da internet se popularizar, ter esse boom, ou antes dela ser tão prática, os pais de vocês, os avós, falo às vezes avós porque eu tenho certeza que vocês têm, alguns têm pais muito, muito novos, então às vezes não pegou tanto esse período, mas antigamente se estudava em bibliotecas, por meio de jornais, de revistas, de vários livros, e através de atlas, que eram livros grandes, bem grandes, coloridos, e ferramentas de estudo também. Então antes, quando o professor passava uma pesquisa, o que tinha que se fazer? O aluno tinha que, a maioria das vezes, deslocar da sua casa até a biblioteca. Não estou falando que hoje em dia não se usa biblioteca. A biblioteca se usa hoje em dia sim, mas não como era usado antes. Então antes o aluno tinha que ir para a biblioteca, pegar diversos livros, ir folheando, ir lendo esses livros até achar a parte que o professor pediu, até achar a parte que era importante. Mesma coisa com revista e jornais. O professor passava uma pesquisa, não tinha como ele ir lá na capa da revista e digitar, quero saber sobre isso, e ir direto ao assunto, como vocês fazem hoje em dia. Antigamente tinha que se pegar a revista, tinha que se folhear, passando, procurar ali o material. Mesma coisa com livros, tinha que realmente pegar vários livros e ir pesquisando até achar o conteúdo. Achou o conteúdo, não tinha como copiar e colar como vocês fazem no Word não, Ctrl+C, Ctrl+V. Tinha que ler e copiar no caderno, resumir, fazer esquema. Então, antes da internet, essas eram as ferramentas de pesquisa. Não estou falando se era melhor, se era pior, etc. Mas a internet, ela facilitou a troca de conhecimentos, divulgação de material, a facilidade de se ter uma notícia, de se ter um material. Mas antes eram assim. Inclusive conversem com os pais de vocês, conversem com os avós sobre como eles estudavam, como eles faziam pesquisas antes de utilizar o Google, YouTube, etc. Mas era nesse esquema aqui, ó. Então, olha o tanto que vocês já nasceram numa era tecnologicamente abençoada. Não tem que pegar esse montão de livro aí para achar uma parte específica de pesquisa. Vocês vão lá no Google, já escreve ali o que vocês querem, já sai milhares de links, e aí só tem que filtrar a informação, que também é algo muito importante. Então daquilo ali, evoluiu para isso aqui, que são essas ferramentas de pesquisa que vocês utilizam, que facilita a comunicação, a troca de material. Tem os contras, claro, já falamos sobre isso, mas tem muitos prós, tem muitas vantagens. Então essa é o impacto, esse é o impacto da educação, da internet para a educação. Mudou disso aqui para isso aqui, ok? E pessoal, como que é o uso da internet no Brasil? Esse gráfico aqui, ele é bem atualizado, ele é de 2019. Como ele mostra a utilização da internet aqui no Brasil. 48% da utilização da internet é em smartphone, 12% em Smart TV, 35% computadores, notebooks, 5% videogame. E esse gráfico ele é tão interessante que se pegar aí 5 anos atrás, ele seria completamente diferente. Hoje em dia, as pessoas usam mais internet em celulares do que em computador e notebooks. Alguns anos atrás não era assim, alguns anos atrás com certeza esse número de computadores era bem maior. Afinal de contas, computador era a principal ferramenta de utilização de internet, hoje em dia não é. Como a gente vê aqui é o smartphone. Videogames, os novos, os mais atuais que entraram com essa conexão da internet. Antigamente os videogames não tinham conexão na internet. O meu primeiro videogame
foi um Super Nintendo e não tinha conexão nenhuma com a internet. Era só, se eu queria jogar com alguém, eu tinha que chamar um amigo que vinha até a minha casa. Não tinha como você jogar com um amigo na outra casa. Os videogames mais modernos têm conexão com a internet. E Smart TV é a mesma coisa. As TVs, é muito recente essa tecnologia da Smart TV, da TV com internet. Então antes, a internet do país, no mundo na verdade, era concentrada apenas em computadores. Depois foi para smartphones, houve a popularização do smartphone, depois televisão, depois videogame. Mas olha como é dividido. E olha como é um gráfico bem diferente de pouco tempo atrás. 5 anos atrás eu tenho certeza que o número de computadores era muito maior. Mas hoje em dia a maioria das pessoas tem smartphone e não tem computador. E navega, faz tudo ali pela internet. Então esse é o gráfico de como é a utilização da internet hoje em dia no Brasil. É um gráfico super atualizado, ele é do final de 2019. Com certeza a tendência é aumentar smartphone, aumentar Smart TV, aumentar o videogame e reduzir um pouco computadores, porque hoje em dia os celulares estão tão modernos, as TVs estão tão modernas que o computador está ficando um pouco de escanteio. Ele ainda é muito útil, mas ele não é a principal ferramenta aí para a utilização de internet no Brasil. E pessoal, sobre conexão com a internet. Conexão com a internet é a forma dos computadores se conectarem na rede mundial aí de internet, de computadores. E essa conexão ela é feita através de hardwares, peças físicas, com softwares, parte lógica e comunicação também. Para se conectar na internet, você precisa ter partes físicas, que são as antenas, os cabos, os equipamentos, mas você precisa também ter a parte lógica, que são os softwares, que é o sinal que é transmitido, que é essa comunicação do seu computador, do seu celular que está na sua casa, até a fonte de internet que está lá na antena, que está lá na sede, como que foi. Então a conexão com a internet ela é feita através de hardware e de software. É utilizada essas duas partes. No começo, quando a internet foi criada, pessoal, ela não tinha essa outra velocidade que a gente tem hoje em dia. Comparado a alguns anos atrás, quando a internet surgiu, nós temos uma internet mega potente. A internet, quando ela chegou de forma discada. Discada popularmente, mas é a internet de dual modem. Como que funcionava a internet de escada? A internet de escada ela funcionava através da linha telefônica. Então, essa internet ela tinha uma velocidade muito baixa. Ela chegava apenas a 56,6 kbytes. Kbytes é menos que megabytes, é menos do que giga. Hoje em dia as internets são de 1 GB, 100 GB, 240 GB até 500 GB. Então pensa, kbytes, de kbytes vai para megabytes, de megabytes para gigabytes. Então 56 kbytes é muito lenta. Se vocês acham a internet de vocês lenta, não reclamem. Alguns anos atrás essa internet era muito pior. E essa internet ela é famosa por aquele barulhinho. Ela tinha um barulhinho quando estava conectando, um barulhinho bem chato. Não era um barulhinho agradável. Então para ela conectar, enquanto ela estava conectando, ela fazia um barulho de discagem. E essa internet de escada, ela era totalmente conectada ao telefone. Então se alguém tirava o telefone do gancho, a internet caía. Não era possível utilizar internet e telefone ao mesmo tempo. Essa é são uma das características da internet de escada. Ela era muito lenta, ela fazia um barulho chato para conexão e ela utilizava a linha telefônica. Não era necessária, não tinha como usar telefone e internet ao mesmo tempo. Hoje muita coisa mudou, mas no começo era assim. E pessoal, 56 kbytes, eu nem posso falar o quanto demorava para carregar um vídeo, porque na época não era possível carregar vídeo com essa velocidade. O máximo que se abria na internet eram páginas simples, e ainda assim ficava carregando página, fazendo barulhinho. Então era uma internet bem inferior ao que nós temos hoje em dia. Da internet de escada a gente vem para a internet XDSL ou internet ADSL. Esse já é um avanço tecnológico. Essa internet ela já era a partir de 10 vezes mais rápida do que a escada. Então 56 kbytes, a gente já tinha internet aí de 100 megabytes, 200 megabytes, 500 megabytes também. Eu lembro que minha primeira internet era 500 megas, é menos que 1 giga.
Depois eu cheguei a ter internet de 1 GB, mas inicialmente era 500 megabytes. Então ela era no mínimo 10 vezes mais rápida do que a discada. E agora ela já era conectada num aparelho chamado modem, que é esse aparelhinho aí que vocês também conhecem, a maioria conhece, que era um aparelho que possibilitava utilizar telefone e internet ao mesmo tempo. Então, com a internet DSL, além dela já ser bem mais rápida, no mínimo 10 vezes mais rápida do que a discada, ela utilizava modem e ela possibilitava a utilização do telefone também. Poderia utilizar telefone com a internet. E assim, não é tão rápida quanto a que a gente tem hoje em dia, mas foi um avanço muito grande. Aí já houve a possibilidade de se assistir vídeos, carregar vídeos, coisas que antes não era possível. E aí, da internet XDSL ou ADSL, viemos para a internet a cabo, que algumas empresas elas resolveram usar a tecnologia da TV a cabo para implantar a internet. Agora já não é mais necessário ter uma linha telefônica para se ter internet. Até a internet ADSL não precisava ter internet, não precisava ter telefone. Agora, com a internet a cabo, já precisava ter telefone. Deixa eu só ajustar aqui a tela. Pronto. E aí, pessoal, veio para trazer também uma liberdade para o cliente, porque não precisa mais ter obrigatoriamente uma linha telefônica, não precisa mais ter um número, um aparelho de telefone para poder ter internet. Dá para ter só a internet sem o telefone. Essa é uma vantagem da TV a cabo. Então a internet, dentre as características dela, ela não necessita de uma linha telefônica, né? Não precisa mais ali de um aparelho telefônico. Ela é mais rápida do que todas as outras internets até aqui. Ela é prática pela função de não precisar de todo o cabeamento da linha telefônica. E a partir da internet ADSL e da internet por cabo, surgiu a tão querida, famosa internet Wi-Fi, que é um sinal Wi-Fi na verdade. O Wi-Fi ele é uma forma de conexão através de um sinal. Esse sinal ele sai através de um modem, de um aparelho roteador. Então, se o modem ou o roteador tiver a função Wi-Fi, ele vai conseguir liberar esse sinal Wi-Fi. O sinal Wi-Fi ele popularizou tanto que ele foi levado para os celulares através da tecnologia wireless. A tecnologia wireless é a tecnologia que permite os celulares se conectarem à rede Wi-Fi. E a rede Wi-Fi ela tem a vantagem dela ser uma internet totalmente independente de cabos para a conexão. Estou falando para a conexão, não para sair o sinal. Para sair o sinal ele tem que sair de um modem. Mas para conectar o seu celular você não precisa de cabos. Então ele não tem a necessidade de cabeamento, de cabo, desse cabinho que vocês já viram. Ela é uma internet rápida, mesmo sem cabos, é uma internet muito rápida. Pode chegar a altas velocidades aí. A internet Wi-Fi, ela também não precisa de uma linha telefônica, você pode ter sinal Wi-Fi só através de um modem conectado na conexão internet, então não precisa de telefone. E ela tem a vantagem também de pegar longas distâncias. O modem está na sala, você não precisa ficar ali colado ao modem, você pode ir para o seu quarto. Claro que tem alguns roteadores, alguns modems que o sinal é menor, mas bons equipamentos Wi-Fi conseguem dar uma distância muito grande. Por exemplo, nos shoppings, nos espaços abertos, quando vocês vão, tem sinal Wi-Fi e o shopping é ali gigante e você, de qualquer ponta, você consegue alcançar. Então, através dessa internet banda larga, que veio da DSL, a internet a cabo, veio a tecnologia Wi-Fi, que é essa que eu falei para vocês. E aí, além dela, tem também a internet móvel, a famosa 3G e 4G. Por que 3 pontinhos? O G, pessoal, que fica na frente do 3 e do 4, ele significa geração. Então, internet móvel na terceira geração, quarta geração, e já estamos chegando aí na internet 5G. Em muitos países já existe internet 5G. No Brasil ela está sendo implantada aos poucos. Algumas empresas já estão fazendo propaganda da internet 5G, mas ela ainda não chegou de vez. Ela está chegando bem tímida, bem aos pouquinhos. E ela veio para revolucionar a internet nos dispositivos móveis mesmo, porque através do chip da operadora, a operadora, além de emitir ali
o serviço de comunicação de voz, ela consegue emitir o serviço de internet também. Então ela é totalmente independente de cabos, assim como o Wi-Fi. É uma internet prática, porque você pode conectar no seu celular e andar aí para qualquer lugar que tenha cobertura. Ela funciona parecido com uma internet a rádio, porque tem ali as torres, né, da operadora, e através dessa torre ele emite sinais de 3G, 4G, e o sinal ele é captado pelo chip, pelo aparelho celular. Então, para ter a internet móvel, você vai precisar de um chip e precisar que tenha torre disponível. Então, se você for para um lugar que não tem cobertura ali da sua operadora, for para uma cachoeira ou for para um interior mais afastado, se não tiver uma torre numa certa distância ali, você não vai ter internet móvel, porque a internet móvel ela sai da torre da operadora e chega até o chip do seu celular, e do chip ele passa para o equipamento. Então ela é prática, ela tem uma boa velocidade hoje em dia. A diferença do 3G para 4G para 5G é a qualidade da conexão, ou seja, a velocidade da conexão. Uma 4G ela é mais rápida, ela é mais fluida do que uma 3G. A 5G está chegando aí com mais velocidade ainda. Então o que diferencia a 3G da 4G é a velocidade e a fluidez da navegação. Então o G de geração está chegando na internet 5G, só que no Brasil ainda não é um bom serviço, cai bastante, a cobertura não é tão grande assim, dependendo da sua operadora, em muitas cidades não vai ter cobertura, e ainda não é uma internet muito rápida. Então a internet 4G, 3G no Brasil ainda é uma internet fraca, porque as operadoras ainda não conseguiram investir ou fazer uma tecnologia muito potente, tanto quanto é lá fora, nos países mais avançados na tecnologia 4G. Então essas são as características da internet móvel. Pessoal, além dessas, deixa eu ver se era a última, além dessa internet móvel, a gente tem alguns outros tipos de internet. A internet a rádio, e funciona parecido com a internet 3G, e principalmente a nova tecnologia que chegou aí e já está bem popular aqui em casa, eu já tenho, não é uma internet tão cara, que é a famosa internet por fibra óptica. Eu acho que vocês já ouviram falar, internet por fibra óptica. Ela é uma internet muito mais rápida, uma internet mais avançada, chega a velocidades maiores do que a banda larga, do que a internet cabo normal, mas quem vai fazer essa pesquisa da fibra óptica vai ser vocês. Vai ter uma tarefa de casa, eu vou falar agora. Então até aqui eu falei de algumas formas de conexão, vocês viram que a gente começou lá na internet de escada e chegou hoje na internet por cabo, Wi-Fi, fibra ótica. Então olha o tanto que evoluiu. Se vocês acham a internet ruim, a internet de hoje é lenta, não reclamem. Há poucos anos atrás ela era muito pior. Perguntem aí para os pais de vocês, quando eles começaram a internet, como que era para carregar um vídeo. Tenho certeza que hoje vocês botam play ali, passam uns segundinhos, uns minutinhos, o vídeo começa a rodar. Às vezes o vídeo dá uma engasgada, mas se fosse antes, ficaria horas para se carregar um vídeo. Então conversa aí com os pais de vocês como que era a internet antes, como que eles utilizavam a internet na época deles, e façam um comparativo de como é hoje, ok? Homework, trabalho de casa, valendo nota, afinal de contas a nossa nota vai ser em cima desse trabalho. Esse é o segundo trabalho, teve o primeiro, esse é o segundo do bimestre. Pessoal, as regras são as mesmas, vocês vão copiar as questões que eu vou passar a seguir no caderno, responder, fotografar, postar no tópico de informática no Google Classroom. Caso não tenha matéria de informática no caderno, pode ser feita em alguma folha da disciplina de OPE, fazer o cabeçalho completo, vale nota. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, estou à disposição. E vocês têm até 7 dias depois da publicação dessa aula. Então vocês estão assistindo a aula hoje, ela foi publicada hoje, vocês têm até 7 dias para fazer essa tarefinha, que são só 3 perguntinhas, é simples. E aí vocês vão fazer lá no caderno, tira a foto, vai estar a aula de informática, a data de hoje, o tópico, vocês vão entrar lá e vão postar. Não deixem de fazer essa atividade, vocês têm uma semana para fazer a atividade, mas de preferência façam o mais rápido possível para não esquecer. Se ficar alguma dúvida, se ficar confuso as questões, podem me perguntar. As questões são essa aqui, ó. São só 3 questões, então vocês podem pausar o vídeo e copiar as questões. A questão número 1 é: como você utiliza a internet no dia a dia? Descreva os aplicativos e sites que costuma utilizar para estudos e lazer. Então vocês vão escrever para mim
o que vocês usam de internet durante o dia. Eu uso tal coisa para estudar, uso tal site para fazer pesquisas, uso o YouTube para assistir às videoaulas, depois uso o Classroom para postar as tarefas, uso tal site para me divertir, uso tal site para assistir desenho, filme, jogo através de tal coisa. Vocês vão descrever para mim a internet no dia a dia de vocês. O que vocês usam e para que vocês usam. O que vocês usam de internet para estudar e o que vocês usam de internet para lazer. Descreve tudo lá. Questão número 2. Escreva 2 características de todas as formas de conexão citadas no vídeo. A discada, XDSL, cabo, Wi-Fi e móvel. Vocês podem responder essa questão só por base do vídeo. Eu falei aqui características dessas conexões, ou podem fazer pesquisa também. Mas tem que colocar 2 características de cada uma dessas formas de conexão. 2 características. Precisa de uma linha telefônica, precisa de cabeamento, enfim, cada um aqui vocês vão colocar 2 características, são poucas, são só 1, 2, 3, 4, 5 tipos de conexões. E a questão número 3, vocês vão fazer uma pesquisa sobre internet por fibra óptica. Vão pesquisar o que é a internet por fibra óptica e como ela funciona. Basicamente é isso, vão fazer uma pesquisa lá, coloquem internet fibra óptica como funciona. Quando vocês colocarem lá no Google internet por fibra óptica, vai aparecer milhares de anúncios ali sobre internet fibra óptica. Afinal de contas, as operadoras estão oferecendo, a Viva, a Oi, a TIM, estão oferecendo a internet por fibra óptica, então vai ter muitas propagandas lá, vai ter vários anúncios. Mas eu não quero saber o preço da internet fibra óptica da TIM, da Oi, da Claro. Eu quero saber como ela funciona, que tecnologia é essa. Então vocês vão fazer uma pesquisa sobre internet fibra óptica. São só essas 3 questões. Vocês vão fazer ali no caderno. Façam bonitinho, letra legível, organizada. Tira a foto, posta lá no tópico. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp nos grupos aí dos pais. Podem mandar mensagem à vontade para esclarecer isso por uma dessas atividades. Por hoje é só, pessoal. A aula hoje era sobre esse assunto. Espero que vocês tenham aprendido coisas novas. Espero que vocês tenham assim, feito uma reflexão sobre essa história da internet. Vejo vocês na nossa próxima aula daqui a 15 dias. E, por favor, não deixem de fazer as tarefas. É a nota de vocês, é a nota que vai para o boletim de 3º bimestre. Pessoal, tenham uma ótima semana, ótimos estudos. Qualquer dúvida podem me procurar. Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.